Graça e paz, queridos. Acredito que todos nós ainda estamos assim sob o impacto maravilhoso espiritual desta manhã. Que maravilha, assim fica fácil falar, né? É muito bom. Glória a Deus por isso, maravilha. E me emociona muito. Eu gosto muito desse momento, dessa expressão que a gente pode trazer sobre o Natal. E eu quero agradecer de coração, convite honroso feito pelo nosso pastor Paulo Sérgio, de estar nesta manhã compartilhando sobre Natal, mensagem de esperança. E, na verdade, tudo que a gente cantou, e eu falei a gente cantou porque o coral Retrô estava cantando, eu acredito que a gente está acompanhando, né? E a gente cantando, e eu cantando também, a gente sentindo, porque são músicas, são mensagens que a gente já leu muitas vezes, que a gente já falou, que a gente canta anualmente. E glória a Deus por isso, pela existência da igreja. Glória a Deus pela existência da igreja, que proclama essa mensagem, que sem cessar, incansavelmente, proclama essa mensagem. E é exatamente por isso que eu queria que a gente parasse um pouquinho para refletir sobre a mensagem que o Natal traz. E a gente fala tanto, e a gente ouve tanto, e eu estava lendo no boletim, o edital do boletim, e vendo exatamente essas informações, que anualmente a gente consegue passar, mas que como que uma força, uma influência muito forte que vem de fora, consegue trazer uma mudança na mente das pessoas que, na verdade, não conseguem viver isso no dia a dia, lá fora, nas informações que são trazidas pelo Natal, pela festa do Natal. E é importante, é oportuno para mim e para você, não só refletir, parar um pouquinho para a gente refletir, como também a gente passar essa informação. É exatamente isso que a gente vai ver nessa manhã aqui, falar um pouquinho sobre a mensagem do Natal. A gente já leu algumas vezes aqui, e eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias para lermos no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos de 8 ao versículo de número 14. Lucas, capítulo 8, versículos de 8 a 14. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, mesmo assentados como os irmãos estão, se encontram. Nós faremos a leitura. Naquela mesma noite, naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo, à noite tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E ficaram com muito medo. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Vamos dizer juntos esse versículo 14? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Amém. Algumas traduções diferentes, mas vale a pena a gente refletir. Queridos, o texto que nós lemos nesta manhã, este texto do nascimento de Jesus, é um relato, é um resumo desse fato maravilhoso que nós acabamos de cantar e ler. É um resumo. A Bíblia, ela não traz muitas informações,
além do que nos é trazido no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. A narração, um resumo do nascimento de Jesus. A Bíblia não fala para a gente da maneira como que nós hoje, como cristãos e também a população, a sociedade, a humanidade, enfim, como pensa sobre o Natal. A Bíblia não fala de o Natal para que a gente faça uma festa anualmente celebrando, até porque nem data a gente tem, e esse é um outro assunto mais complexo. Mas, na verdade, a Bíblia fala do nascimento de Jesus como parte, como plano de Deus, com um foco, com uma especificação. É parte do plano de Deus, do qual nós fazemos parte. Eu e você, nós estamos inseridos nesse plano. E a vinda de Jesus ao mundo, o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, é exatamente por conta da nossa vida, da minha e da sua vida como igreja, como todo ser humano. Nós fazemos parte da história. E a Bíblia, então, não fala com esse propósito, com esse foco que nós costumamos dar de fazer festa. Mas a Bíblia fala para que a gente pudesse entender, a gente pudesse compreender Deus se manifestando por amor a fim de nos salvar. A Bíblia diz lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, o escritor diz: eu quero trazer à minha memória, à minha mente, as coisas que me trazem esperança. Eu quero trazer à minha memória as coisas que me trazem esperança. E exatamente a mensagem do Natal deve ser para a minha vida e para a sua vida, exatamente essa possibilidade de refazer dentro de nós, a alegria de refazer dentro de nós tudo que me possibilite olhar para o alto, olhar para o futuro e poder proclamar essa mensagem. A gente cantou, o Coral Retrô cantou isso aqui agora. É necessário que a gente compreenda que o Natal, que fala do nascimento de Jesus, o foco desse nascimento é única oportunidade de transformação do mundo. Única esperança de salvação para a humanidade. Esse é o foco. E exatamente por isso que os textos que se relacionam no Antigo Testamento, que se relacionam com a história do nascimento de Jesus, que se relacionam com exatamente as informações trazidas aqui nos evangelhos, esse que lemos, e do Evangelho de Mateus também, as informações trazidas do Antigo Testamento são profecias informando que aconteceria. E agora, o texto que lemos, quando os anjos anunciam para os pastores, é exatamente a realização, o cumprimento da promessa do que é dito. Por isso eu gostaria de que a gente lesse lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, Isaías, no capítulo 9, que vai dizer exatamente o que nós acabamos de falar nesse instante. A informação que aponta cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Então, isso já era mencionado. Então, no capítulo 9, de 1 ao versículo 6, diz assim: entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, apontando para esperança. E o versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz,
e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian, porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Foca para a esperança do mundo perdido. O mundo, o povo que andava em trevas viu a luz. Por isso se relaciona as informações sobre a questão da luz, quando Jesus fala sobre isso. E o mundo em trevas era exatamente e é exatamente a realidade do mundo sem Deus. O mundo em trevas. É importante que a gente não se permita esquecer de que o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, aqueles que não obedecem à palavra de Deus, estão separados dele, que disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O texto diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E exatamente quando Isaías fala isso, ele aponta para o nascimento de Jesus. Quando nós lemos no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, todas as informações se concretizam. Aparece a estrela, aparece o simbolismo da vida de Jesus, que disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A oportunidade é a única oportunidade que o mundo tem, que as pessoas têm, de sair das trevas para a luz. Se Jesus não tivesse vindo, se não tivesse acontecido o Natal, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, não haveria igreja, não haveria salvação. Se Jesus não tivesse nascido, o mundo não teria a menor chance de salvação. Eu sei, você vai me dizer, eu também já sei disso. Mas o mundo não conhece essa verdade. As pessoas estão vivendo como se isso não fosse realidade, sem a informação que precisam ter. Sem a informação de que Jesus é a única oportunidade, a única esperança para sair das trevas. Sobre Deus, ele fala dessa possibilidade, dessa oportunidade que Deus fez através de Jesus. E ele diz: e ele nos transportou, ele nos tirou e nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus por isso. Ele nos tirou das trevas. Essa é uma mensagem que nós conhecemos. Essa é uma experiência que eu vivi, que você viveu. É a experiência que vivemos e que o mundo precisa conhecer. O mundo não precisa que a igreja faz isso. Ele diz: vocês são a nação santa, o povo escolhido. Enfim, é todas essas caracterizações que o apóstolo Pedro traz sobre a igreja. Mas ele diz com um propósito. Porque ele tirou vocês das trevas, a fim de que vocês proclamem aquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso,
Natal só entre quatro paredes, cantando só a igreja, celebrando, é maravilhoso para mim e para você, é maravilhoso. Mas é preciso proclamar essa mensagem, de que Deus nos chamou, de que nós temos uma responsabilidade para proclamar essa mensagem. Natal é mensagem de transformação de vidas, de salvação. E é exatamente por isso, porque o texto que nós lemos lá em Lucas diz, porque vos nasceu o Salvador. Porque vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Em Mateus 1, 21, o texto nos diz, quando o anjo vai e fala para José acerca do nascimento de Jesus, ele diz, fique tranquilo, é plano de Deus, é ação de Deus. E ele disse, e vocês colocarão o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. A mensagem de esperança é de salvação, é de salvação, é de Salvador. O nome Jesus significa exatamente isso, o Senhor salva. O Senhor salva. Ah, como o mundo seria diferente se as pessoas todas entendessem que a mensagem verdadeira do Natal é exatamente mensagem de salvação. Mas nós vemos também no texto lido e nas informações, nos contextos que falam sobre Natal, nós vemos também, aqui vendo em Mateus, capítulo 1, versículo 23, eu gostaria que você abrisse, aliás, a gente vai primeiro ver Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14, depois a gente vai para Mateus 1, 23. Isaías 7, 14, diz assim, é a profecia, Isaías falando exatamente informando sobre o nascimento de Jesus. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Em Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 23. Exatamente, Isaías anuncia, e aqui em Mateus 1, versículo 23, é exatamente já a informação de que Jesus iria nascer. E aí, então, ainda falando com José, o anjo diz assim, a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, a mensagem do Natal é mensagem de esperança, porque é Deus conosco. Deus está neste lugar. Deus está em minha vida. Deus está em nossa vida. Mas essa mensagem, ela precisa ser anunciada. A descaracterização daquele Natal, consumo, todas aquelas fantasias, porque é mais ou menos isso que representa, as fantasias precisam ser desconstruídas. Porque Jesus é Deus. Eu não preciso ficar celebrando um aniversário de Jesus. A gente até chegou a ouvir dizer, vamos celebrar o aniversário de Jesus. Eu não preciso comemorar aniversário de Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, Ele é eterno. Ele é atemporal. Eu não preciso celebrar. Eu preciso celebrar sempre, constantemente, porque Ele é o meu Deus. Ele está neste lugar. Ele está em minha vida. Ele está permanentemente em mim e em nós. Por isso o texto lá do Evangelho de João, o evangelista começa dizendo, no princípio era o verbo era Deus. E ele estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 ele diz, de que ele se encarnou, ele se fez homem. Ele veio, Deus se fazendo homem. Estava lendo de um pensamento, um pensador que ele diz assim, essa é a forma que Deus, esse foi o propósito de Deus, o plano dele, de se fazer homem, de se humanizar.
a fim de que nós pudéssemos ter a possibilidade de ser parte do eterno, do divino, de estar em minha vida, e na sua vida, a essência de Deus em nossa vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa é a gente ter essa certeza de que nós estamos na presença de Deus, de que Deus está aqui. E foi exatamente por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, Jesus, falando com os discípulos, ele dando a ordem para a evangelização, ele no final, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele é Deus, Deus conosco, o Emanuel, a expressão, a informação de que Deus estava se fazendo um ser humano para conviver, para habitar conosco, para sentir a minha fragilidade, para desfazer em mim exatamente essa impossibilidade de ter salvação, de pertencer aos céus e agora poder ter essa maravilhosa graça, esse maravilhoso privilégio de conviver com os céus. Com os céus. Jesus, antes da sua morte, conversando com os discípulos, quando ele já estava informando sobre a sua morte e ressurreição, mesmo que ainda não estava sendo muito entendido pelos discípulos, ele disse, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou voltar, mas eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai ficar presente na sua vida. Eu não vos deixarei órfãos. E ele informa e ele reforça a ideia de que ele está presente sempre e fazendo alimentar a esperança em minha vida e na sua vida de que ele voltará para buscar a sua igreja. Quando estaremos para sempre com o Senhor. Quando estaremos para sempre com o Senhor. É maravilhoso isso. E é por isso que a mensagem também, a mensagem do Natal, é uma mensagem, além de ser a mensagem de salvação, a mensagem que traz a informação de que Ele é Deus conosco, é a mensagem também que traz alegria para todo o povo. Não é uma festa triste, não é um momento triste, pelo contrário. Por isso que a gente está aqui transbordando de alegria depois de ouvir uma cantata sobre o Natal, arrepia aqui, a gente fica emocionado, é alegre, é maravilhoso, por conta de tudo isso, porque é mensagem de alegria. No versículo 20, a gente vai voltar para Lucas capítulo 2, não é? Abra de novo aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 2, e a gente vai ver exatamente o que diz aqui, Lucas, no capítulo 2, que é a mensagem trazida dos anjos para os pastores lá no campo. 2, versículo 10 diz assim, Lucas 2, 10 diz: mas o anjo lhes disse, não tenham medo, porque vos trago novas de grande alegria para quem? Para todo o povo. É para o mundo. É para o mundo. Agora, você percebeu porque ele disse assim, não tenham medo? Eles ficaram assustados. As manifestações de Deus, quando Deus toca na nossa vida, nos faz tremer do pé até a cabeça. A real presença de Deus nos faz tremer do pé à cabeça, porque na verdade eles ficaram, e todas as pessoas, quando o anjo se manifestou para Maria, quando se manifestou para José, para os anjos, para os pastores, enfim, para os magos, há esse tremor diante de Deus. E é bom que nós sintamos isso,
porque estamos diante do Deus vivo. E é bom que a gente adentre os santuários. É bom que a gente viva os dias, que a gente viva esse momento natalino, que a gente viva essas informações, tremendo diante do Deus vivo, mas com o coração cheio de alegria, com o coração exuberante de alegria, porque eu trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Glória a Deus porque nós já recebemos essa mensagem. Glória a Deus porque ela nos causa essa alegria. Porque a alegria que o mundo lá fora tem é completamente diferente. A alegria, entre aspas, que se vê lá fora, em nada se parece com o que a gente lê a informação na Bíblia. As informações vividas trazidas e vividas do Natal são completamente opostas às informações que a Bíblia nos traz. A alegria do Natal nos leva para a adoração, para quebrantamento diante de Deus. A alegria do Natal nos leva para a adoração. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Voltando lá para Isaías, no capítulo 9, se você for lá no versículo 3, vai dizer, quando ele fala sobre o mundo que estava em trevas viu a luz, e no versículo 3 ele diz, e ele multiplicará alegria para todos os povos. Ele multiplicará alegria. Mas não é uma qualquer alegria, é alegria diferente, é alegria da presença de Deus, é alegria da adoração. E aí a gente vai ver aqui que no versículo, um pouco mais embaixo, no versículo 13, então de repente uma grande multidão dos exércitos celestiais apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo o que o coral cantou nesse instante aqui, não é? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele ama. É uma alegria, essa que ele estava anunciando para os pastores, é a alegria que me leva a cantar, a exaltar, uma alegria que me leva a adorar. E o texto, você lê aqui todo o texto do capítulo 2, toda a história do nascimento de Jesus, vai mostrar para a gente que os anjos saíram dali, depois de ver todo aquele momento, toda aquela experiência sobrenatural, de ver um anjo falando, de ver um exército de anjos cantando, um coral cantando no céu. Você está pronto para ver isso? Se um coral desse aqui já cantando, a gente fica... Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas nós somos também... Nós não somos tão diferentes daqueles anjos. Nós somos do Senhor. Somos o povo de Deus. Somos o povo de Deus falando conosco. De ver Deus falando, Deus se manifestando. E a gente tremendo, porque Deus está falando conosco. É maravilhoso. E eu gostaria de estar ali para ver aquele coro no céu cantando. O coro no céu cantando. Glória a Deus nas alturas. Mas o texto diz para a gente, se você ler todo o texto, de que eles saíram dali, depois dessa experiência maravilhosa. Não sei como é que estavam as pernas dele, né? Mas saíram dali e disseram, vamos até Belém, vamos lá. Vamos ver esse fato maravilhoso que o Senhor nos fez saber. E saíram para comprovar a informação de que eles estavam recebendo. E foram e encontraram Maria e o menino. E olha a contradição. A gente já sabe disso. Mas não é nada demais de que a gente reforce essa ideia. Eles encontraram em um curral, numa estrebaria. Numa estrebaria. Só quem vive no interior sabe disso, né? O que é? Um coxo de botar comida para animal. Lá estava Maria, José e o menino. Você já pensou, para um pouquinho agora, irmão, a diferença que estão as inúmeras salas repletas
de artifícios natalinos, coisas assim que parece até sala de cinema. Que contradição. Que contradição. E eles encontraram simplesmente, dentro de um coxo, um bebê, a mãe e José do lado. E eles comprovaram. Mas o texto diz para a gente que eles se alegraram. O texto vai dizer para a gente também, as narrativas, vai nos dizer que eles se alegraram também. Os anjos cantando, depois os magos saíram para levar presente e adoraram. Enfim, havia alegria e adoração. Muita alegria, muita adoração. E tudo isso que a gente viu até aqui, um pequeno resumo. A mensagem do Natal, a mensagem de esperança do Natal, ela não pode parar. Ela tem continuidade. Jesus é o Salvador. Ele é Deus conosco. É mensagem de alegria para todos os povos. Pense agora que a gente está feliz aqui dentro da igreja, mas existem centenas de milhares de pessoas além das nossas fronteiras e aqui, bem do outro lado da rua da gente, que não tem esse entendimento, que não conhece essa mensagem. Por isso, nós somos desafiados a celebrar o Natal, a mensagem de esperança sempre. Não é só final de ano, não. Não é só essa data natalina. Sempre. Celebrar sempre. Somos desafiados a anunciar a verdadeira mensagem do Natal para todos os povos. A fim de que, como disse o apóstolo Pedro, a fim, vocês foram salvos, vocês são tudo isso aqui, a fim de que vocês anunciem a mensagem daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos desafiados a ensinar a mensagem aos nossos filhos biológicos. Estou falando nosso numa expressão porque eu não tenho filho. Nossos filhos biológicos, mas nossos filhos espirituais. Eles precisam entender. E estou falando por experiência, como é difícil. Depois que eles conhecem a palavra de Deus, eles entenderem a diferença dessas questões, de todos esses ensinamentos, das doutrinas, tudo que é essas mudanças culturais, mudanças que existem em nossas festas, não é? Religiosas, enfim. É preciso que a gente, somos desafiados a ensinar a mensagem aos nossos filhos biológicos e espirituais. É preciso, a palavra de Deus nos diz isso. O tempo é bem escasso, mas eu queria só que você lesse no Salmo 78, de 1 a 8. Salmo 78, de 1 a 8. Que o salmista, ele desafia a passar informações às gerações futuras. E ele diz que nós somos responsáveis para passar as informações de tudo que Deus fez, de todas as ações de Deus, de todo o propósito de Deus, o plano de Deus, do qual fazemos parte, passar essas informações para as gerações futuras. E somos desafiados, finalmente, a pregar a mensagem que traz esperança para o mundo. Efésios 2, versículos de 11 a 13, ele nos diz, olha, nós antes não tínhamos esse privilégio, mas agora nós temos. Antes nós não conhecíamos. E aí o apóstolo Paulo diz lá para os crentes de Éfeso, ele diz, vocês viviam também no mundo, sem Deus e sem esperança. Lá vocês viviam sem Deus e sem esperança. Agora temos o privilégio de estar diante do Deus vivo. Aqui eu estou fazendo essa colocação, estamos diante do Deus vivo. Agora nós estamos diante do Deus vivo,
Portanto, nós temos a responsabilidade de anunciar ao mundo o Natal, a mensagem de esperança que tem o Natal. É por isso que quando a gente canta, lembra de quando a gente canta o hino Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Porque Ele vive, porque Ele nasceu e vive, eu tenho esperança. Eu posso crer no amanhã. A mensagem de esperança, a mensagem do Natal, que é mensagem de esperança, é, portanto, a mensagem de que nasceu o Salvador. Mensagem de que nasceu o Emanuel, Deus conosco. E é mensagem que nós devemos, que nos traz alegria para todos os povos, para mim, e que eu devo passar essa mensagem para todos os povos. Que Ele nos abençoe, irmãos. Que esse Natal nosso, esse período que a gente celebra, seja diferente. Seja diferente. Seja mais consciente. Seja mais, de uma forma mais compreensível, de que eu preciso passar tudo isso, todas essas informações, de que eu preciso compartilhar com muita alegria, celebrar e passar essas informações. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia de graça na presença do Senhor. Amém. Vamos orar, queridos. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor está neste lugar. Nós não temos dúvida quanto a isso.